Professora. Então vamos lá. Vamos seguir o conteúdo já estudado na aula passada, referente ao tema análise de custo, volume e lucro, né? Na última aula nós trabalhamos algumas ferramentas, né, para fins de análise de custo, volume e lucro. Quem pode estar citando aí para mim quais foram essas ferramentas que nós utilizamos? Gente, quais são as fórmulas? O que vocês aprenderam a calcular? O que se calcula no PEV? Professora, Oi. nós calculamos margem de contribuição, de contribuição percentual, margem de contribuição, margem, ponto de equilíbrio, Aham, ponto de equilíbrio em aí valor. em quantidade, em valor. Aham. Então, isso. Pode falar. Essas são as fórmulas que nós vimos nos Margem de exercícios anteriores. segurança, né? É, Então, calculamos aquele PEQ, PV, que aquilo lá é o que? É o. ponto de equilíbrio em valor, ponto É, de equilíbrio em e ponto de equilíbrio e quantidade, né? quantidade, é. O ponto de Essas equilíbrio. fórmulas aí, professora. Gente, vocês é bom aprender mesmo esse conteúdo, tá? Porque é uma forma de vocês analisar a produção, né? O volume de produção, otimizar os custos, o uso de custos fixos para alavancar lucros, alavancar vendas, né? Analisar, verificar possibilidades de otimização de produção, entre outras situações, tá? Então, só para relembrar, o que vem a ser a análise de custo, volume e lucro? Ela tem por finalidade analisar todos os gastos da empresa, né? E verificar o impacto desses gastos, desses custos, no volume de produção e no lucro, em um determinado período de tempo, seja mensal, trimestral, anual, né, de acordo com a necessidade da empresa, seja para fins de levantamento de estoque, ou seja para fins de tomada de decisão, né, para melhorias no processo produtivo. Seja para aumentar a produção ou reduzir produção, descontinuar um produto, lançar um novo produto, né? Otimizar os lucros e assim vai, e assim por diante. Então, três conceitos, né, ou três fórmulas, vamos assim, vocês aprenderam a aplicar. Na verdade, quatro, né, especificamente, que tem ali a questão da margem de segurança também. A primeira, a margem de contribuição, que é o percentual, né, em valor, quanto que cada unidade produzida ou a produção do período contribui para pagamentos de custos e despesas fixas, né? A margem de contribuição ela é calculada utilizando o método de custeio direto ou variável, tá bom? E aí temos também a questão, a outra ferramenta, o outro conceito, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. O que vem a ser o ponto de equilíbrio? É a margem, né? É o ponto onde a empresa ali consegue, através da sua receita de vendas, pagar todas as despesas, né, fixas, custos fixos e custos e despesas variáveis. Não tem lucro, mas porém não tem prejuízo. E também agora na aula de hoje nós vamos adentrar ao tema alavancagem operacional, ou aprender a calcular, né, como mensurar ou como verificar esse grau de alavancagem operacional dentro da instituição. Esse tema é de suma importância, todo gestor precisa conhecer, por quê?
toda empresa trabalha com finalidade de gerar lucro. Então, quanto mais o gestor se utiliza dessa ferramenta, né, mais ele vai ter informações para alavancar os lucros da instituição, da organização, tá? Então, vamos ver a margem de contribuição. Ela é formada pela diferença entre o preço de vendas, né, e os custos e despesas variáveis. Ela pode ser aplicada tanto de forma unitária, como a produção total do período, a produção do período que foi vendida, né? Porque incide sobre receita de vendas, do preço, do valor do montante dessa receita de vendas, com vendas, eu vou deduzir todos os custos e despesas variáveis do período. Só um momento que eu vou aceitar alguém aqui. Professor, para mim não está aparecendo slide para alguém, tá? Para mim também não. Agora não tá? Não, professora. Espera aí que eu vou excluir e colocar de novo, então. Só um pouquinho. E agora, tá aparecendo? Pessoal? Agora apareceu, Agora professora. tá. Agora sim. Ainda bem que vocês falaram em tempo. Só um momento que eu vou aceitar alguém que entrou aqui no... Deixa eu voltar para os slides. Bom, nós já falamos da margem de contribuição, né? E vocês já aprenderam a calcular na aula passada e também já fizeram vários exercícios, na verdade, sobre margem de contribuição. Nós já trabalhamos em aulas ainda presenciais, eu já ensinei vocês a calcular a margem de contribuição, onde a fórmula é igual, margem de contribuição é igual preço de vendas, né, menos, ou receita com vendas, tá, menos custos e despesas variáveis. Essa receita com vendas, isso quando a gente está calculando, né, a margem de contribuição total. Para facilitar, e quando estamos calculando a margem de contribuição unitária, é o preço de vendas, né? Ou a receita com a venda unidade, tá bom? O ponto de equilíbrio é o volume, né, em que a empresa precisa produzir e vender para conseguir pagar todos os custos e despesas fixas, né? E custos e despesas variáveis, ou seja, é a capacidade mínima que a empresa deve operar para não ter prejuízo. E é chamada também de gestão de curto prazo. Quem pode comentar para mim o que entende de gestão de curto prazo? Porque o ponto de equilíbrio é considerado uma ferramenta de gestão de curto prazo. Bora lá. Assim eu vou pensar que vocês não estão estudando. Não tem ninguém aí? Ninguém sabe o que é gestão de curto prazo? Rogério? Essa eu não sei, professora. Gente, olha só. Ô, professor. Oi. Professor. Oi, Emerson. Porque nenhuma empresa... porque nenhuma empresa existe para trabalhar no lucro zero ou no prejuízo. Bem. Isso mesmo, né? Porque o ponto de equilíbrio diz para mim que ali eu tenho que trabalhar o mínimo de capacidade que eu tenho que trabalhar para não operar em prejuízo, ou seja, para não ter prejuízo no período. Não tem prejuízo, mas também não tem lucro. Qual a finalidade da empresa? É remunerar o seu empresário, né? Os seus acionistas. Ou seja, vocês, enquanto alunos,
constituem uma sociedade com fins lucrativos. E aí a empresa trabalha sempre no ponto de equilíbrio, ou seja, não tem retorno, não tem lucro. Como que vocês vão tirar ali a participação nos lucros? Não tem, né? Então, por isso chama-se gestão de curto prazo, ou seja, a empresa pode trabalhar no ponto de equilíbrio num determinado período onde há uma escassez, né, seja de mercado, seja de matéria-prima, né, então ela opta ali por trabalhar ali no ponto de equilíbrio, não tem lucro, mas também não tem prejuízo, isso não pode ser corriqueiro. O ponto de equilíbrio nós podemos calcular de duas formas, né, o ponto de equilíbrio em quantidade, que evidencia a quantidade a ser produzida, né, e vendida para pagar todos os custos e despesas da empresa, sejam elas fixas ou variáveis, ou também o ponto de equilíbrio em valor, que é onde eu já calculo o montante exato para pagar todos os custos e despesas fixas e variáveis, tá? As fórmulas vocês já têm, já passei para vocês já aplicaram nos exercícios, mas nos slides tem também. Acho que caiu a internet da professora. Não, cair não caiu porque nós estamos falando, né? Por que você está falando isso? Eu estou te ouvindo, Rogério. Não fui eu não, professora, foi o Emerson. Emerson, então deve ter sido a dele, né? Porque os outros estão interagindo, aí eu estou vendo, vocês estão me respondendo. Outra ferramenta, né, outro conceito é a margem de segurança. A margem de segurança, ela serve para identificar ou medir, né, o valor que a empresa pode reduzir as suas vendas em um determinado período, sem que isso incorra em prejuízo. Ou seja, qual é a fórmula da margem de segurança? É a receita com vendas real, o que foi vendido, menos a receita com vendas no ponto de equilíbrio. Tá? Aí eu vou saber que aquele valor eu posso reduzir sem incorrer em prejuízo para a empresa. É importante calcular a margem de segurança? Sim, principalmente em situações, em períodos onde há oscilação de mercados, né, escassez de clientes, entre outras circunstâncias que podem afetar as vendas da empresa. Agora nós vamos entrar em alavancagem. Rogério, tá me ouvindo? Flávia? Tô ouvindo sim, professora. professora. Tô Tô ouvindo acompanhando. normal. Então tá, os slides está tranquilo, né? Sim. Então tá. E assim, quem estiver fora vai ficar gravado depois, assiste a aula no Classroom, tá? Alavancagem. A expressão alavancagem, ela é utilizada muito na mecânica, né? Para fins de efeito sobre um determinado objeto quando se tem um apoio, né? De uma alavanca para erguer um determinado objeto com fins de manutenção lá na mecânica, né? Trazendo para a área contábil, para a área administrativa, porque quando fala assim em análise de custos, deixa eu aceitar a pessoa aqui, só um momento. Só um pouquinho. Trazendo para a área financeira, né, de gestão administrativa de custos, a alavancagem diz respeito, né, à otimização nas receitas com vendas, seja através do aumento do preço de vendas praticado no mercado ou otimização do uso dos custos fixos através do aumento de unidades produzidas. Porque nós sabemos, já aprendemos em aulas anteriores,
que o custo variável, ele permanece, né, inalterado por unidade produzida, enquanto que o custo fixo, quanto maior a produção, menor é o reflexo do custo fixo por unidade produzida, não é isso? Então, nós sabemos que se a empresa aumenta a sua produtividade, com certeza vai aumentar o seu lucro, que nós chamamos de LAGIR, ou lucro antes, né, dos juros e imposto de renda, tá? Então, 3 variáveis ali devem ser observadas, né, durante o processo de aplicação da alavancagem operacional. Primeiro, a força a exercer nessa alavanca, no caso da empresa, né, sobre as receitas de vendas. A empresa vai aplicar essa força na alavanca, né, tendo como base os custos fixos, sobre a receita de vendas. Para quê? Para alavancar, né, fazer com que o LAGIR, ou o lucro antes de juros e imposto de renda, suba, tá? Por que eu estou usando as terminologias LAGIR, LAIR? Porque são terminologias usadas na administração, nos processos de gestão. LAGIR é o mesmo que o lucro operacional, tá? Segundo, os custos fixos, eles formam a base de apoio. Quanto mais eu produzir, maior será o impacto da receita e do ganho, né, auferido com a receita, o faturamento, e isso traz como resultado o retorno a maior LAGIR, tá? E a empresa ainda pode, além de aumentar a produtividade, otimizando o uso dos custos fixos, também aumentar o preço de vendas. Eu já tinha comentado há pouco com vocês. São 2 situações em que a empresa pode usar como ferramenta de alavancagem, com intenção de aumentar a sua lucratividade, tá? Aqui eu tenho uma figura de uma alavanca, tá vendo? Os custos fixos estão aqui no meio, no pilar, né? Então, quanto mais a empresa usar esses custos fixos, né, vai a força aqui na receita bruta, na receita de vendas, vai ser maior, ou seja, quanto maior o impacto da receita, a alavanca vai fazer subir o LAGIR, o lucro antes de juros e imposto de renda, tá? Ou seja, quanto mais usar aqui os custos fixos. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente verificar esse grau de alavancagem operacional, como calcular, como verificar, né, esse impacto, né? Aqui no caso, nós tivemos um aumento de 20% nas unidades produzidas. Na primeira tabelinha aqui eu tenho algumas informações, né, do período. Quantidade produzida, geralmente padrão 10.000 unidades, a margem de contribuição unitária já está calculado, o LAGIR, né, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda, as despesas financeiras, o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, que aqui já foi abatido os juros. Que são os juros? São as despesas financeiras, tá? E apurado aqui no período, um lucro líquido de R$ 7.800. Os custos fixos do período, 32.000, o preço de venda unitário, R$ 20, e o custo variável unitário, R$ 14. Então, vamos lá. No primeiro momento, aqui eu tenho a minha demonstração, a receita com a venda de 10.000 unidades, R$200.000, 10.000 vezes 20, 200.000. O custo variável 14 vezes 10.000, 140.000. A margem de contribuição aqui, portanto, 200 menos 140, 60.000. Custo fixo 32.000, está sendo deduzido aqui. O meu lucro antes de juros e imposto de renda, R$ 28.000. As despesas financeiras, 16.000, portanto, meu LAIR, né, R$ 12.000. O impacto do IR de 35% sobre o LAIR, né, é de 4.200. O lucro líquido do período, 7.800. Isso comercializando 10.000 unidades.
a empresa resolveu aumentar em 20% a produção. Então, 20% sobre 10 mil, 2.000 unidades, né? Então, 10 com 2.000, 12.000 unidades. O preço de vendas, 20 vezes 12.000, 240.000. O custo variável, 14 vezes 12.000, 168.000. Deduzindo um do outro, a margem de contribuição, R$72.000. O custo fixo permanece o mesmo, R$32.000. Olha só a diferença. O Lagir deu um salto de 28.000 para R$40.000, ou seja, foi otimizado em R$12.000, tá? Apenas 2.000 unidades a maior. A despesa fixa, financeira, permanece a mesma, 16.000. O LAIR, R$24.000. O imposto de renda, 35% sobre 24, 8.400. O lucro líquido, 15.600. Se vocês observarem, o lucro líquido do período, gente, o lucro líquido do período passou, né? Teve um aumento de 100%, não é isso? Podem calcular aí, pessoal. É interessante vocês trabalharem com material na hora das aulas, calculadora. Oi. Professora, você teria como mandar o conteúdo um pouco mais antes da aula? Já foi umas mandado. 3 horas, 3h30. Que hora que a senhora mandou hoje? As atividades? Nossa, Isso. era uma hora, uma e pouquinho. Tem o horário lá na hora que eu postei. Ah, sim. Quando a professora postar, a professora dá uma avisada no grupo, então, fazendo favor. Eu não estou avisando porque disse que vai notificação para vocês e antes eu avisava e mandava no grupo, mas aí tinha muita gente se perdendo e reclamando. Mas eu faço sim, Rogério. Obrigado. Me cobrar também, tá? Então tá bom. Vai que eu esqueça, né, Rogério? Aí você me cobra, tá bom? O grau de alavancagem operacional. Como, né, calcular? Existem duas fórmulas. A primeira, né, o grau de alavancagem operacional, GAO, variação percentual do Lagir dividido pela variação percentual da receita com vendas, tá? Eu quero saber o impacto em número de vezes, tá? É isso que eu vou descobrir. Então, vamos lá, no exercício anterior, né, que nós estávamos vendo nessa tabela, vamos ver aqui o grau de alavancagem operacional, gente. Então, vamos lá, como que eu faço para encontrar o Lagir? É fácil, é só dividir, né, o Lagir atual, que é do período após a alavancagem, né, a otimização, o aumento das vendas, das unidades produzidas, dividido pelo Lagir anterior. Então, vamos lá, aqui na linha do Lagir. Lagir atual, 40.000, dividido por R$28.000. O percentual da receita. Nesse exercício aqui, nós já temos o percentual, não preciso calcular. Se eu não tivesse somente em unidades, eu ia calcular como? Receita atual dividido pela anterior, tá? Aí é só dividir uma pela outra e encontrar aqui esse impacto em número de vezes. Ou seja, o grau de alavancagem operacional, ele mede o impacto do Lagir nas receitas com vendas, tá? E nós podemos calcular tanto em forma percentual, como utilizando, né, a segunda fórmula aqui, que é a margem de contribuição total dividido pelo Lagir. Então, vamos voltar lá. Esse aqui eu calculei do período base, né? Então, o período base, que é o primeiro, 28.000 é o meu Lagir, a minha margem de contribuição, 60.000. 60.000 dividido por 28, a minha margem de contribuição, 2 vezes, ou seja, o impacto é de 2,14 ou 2,14, tá?
Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim. Alguém conseguiu calcular aqui o impacto? Segundo período? 72 mil dividido por 40 mil, qual foi o impacto? Estou aguardando. 1,80? 1,8, né? Ou seja, o lucro, o Lagir se aproxima da margem de contribuição. É claro que não se consegue zerar, porque toda empresa tem custo fixo, né? Toda empresa tem custo fixo, mas ele se aproxima mais da margem de contribuição, ou seja, o custo fixo gera um impacto bem menor do que o anterior na composição do Lagir, do lucro antes dos juros e imposto de renda. Ainda continuando aqui um outro exemplo, né? Eu tenho aqui a venda na empresa A de 1.000 unidades a R$ 1.700 cada unidade, né? Então a empresa A ali e a empresa B venderam cada uma as suas 1.000 unidades e auferiram uma receita igual. Aqui nós vamos analisar os impactos, né, na composição do lucro nas diferentes empresas. A empresa A, 1.700.000 a receita com vendas, a empresa B igualmente. Os custos e despesas variáveis na empresa A, 900.000, na empresa B, 500.000. Portanto, a margem de contribuição na empresa A é menor que na empresa B. Porém, na empresa A, o custo fixo é menor que o custo fixo da empresa B. Portanto, acaba-se aqui nesse exemplo, ambas as empresas, né, que possuem estruturas de composição de custos diferentes, né, mas que conseguem apurar um mesmo lucro líquido no período. E aqui nós temos o cálculo do grau de alavancagem referente à empresa A, 800.000 margem de contribuição, dividido pelo lucro do período, né? Esse impacto é de 3,33. Na empresa B, 1.200.000 dividido por 240, esse impacto é de 5 vezes, né? Com a otimização, a empresa aqui aumentou em 100 unidades a quantidade produzida e vendida, né? Na outra era 1.000, no exemplo anterior 1.000, na situação 1, na situação 2, 1.100. Receita de vendas de ambas, 1.870.000. Custos e despesas fixas, como o aumento foi de 100 unidades, é só calcular, tá? O valor, no caso aqui, as despesas fixas, é aumentado em R$90.000. Como que eu sei isso, professora? 900.000, que é o do período base, dividido por 1.000, eu vou achar o valor unitário, multiplicar por 1.100 e vou apurar aqui as custos e despesas variáveis da empresa A e da empresa B. A margem de contribuição na empresa A, 880.000, que é a vendas menos as despesas. Na empresa B, a margem de contribuição, 1.320.000. Menos os custos fixos da empresa A permanece o mesmo e da empresa B permanece o mesmo. Nessa situação, olha só, uma alavancagem de apenas 100 unidades gerou um impacto, né, na composição do lucro, do Lagir, do lucro antes de juros e imposto de renda. A empresa A aumentou de 240.000 para 320.000 e a empresa B de 240 para 360.000 reais. Por quê? As despesas variáveis dela é menor e ela otimizou, né? Como ela tem um custo fixo mais alto, ela reduziu ainda mais esse impacto por unidade produzida.
A realidade agora, observando aqui o grau de alavancagem medido. A empresa A, no período anterior, era de 3,33, ela conseguiu reduzir para 2,75. A empresa B, que no período anterior esse impacto era de 5 vezes, ela conseguiu reduzir para 3,67. Então, nós podemos analisar que foi eficiente, né? Agora nós vamos verificar as empresas, né, tanto A quanto B, e comparar o lucro da situação 1 com a situação 2, né? O impacto dessa alavancagem operacional. Então, vamos lá. A empresa A, o primeiro período, ela teve um lucro de 240 mil. No período 2, 320. Então, como que eu faço isso? Só dividir o lucro atual pelo lucro do período anterior, dividindo um para o outro. Esse impacto no lucro foi de 33,33%, ou seja, foi excelente, né? A empresa B ainda mais, que olha lá, o lucro do período anterior 240 mil, o lucro do período atual 360 mil. 360 mil, que é o lucro atual, dividido pelo período anterior, o lucro do período anterior, o impacto foi de 50%. Né? Então, nós podemos observar que apenas sem aumentar a produção em 20% ou 100 unidades já deu um impacto excelente na composição do Lagir. Tá? Aqui eu trouxe um quadro demonstrativo com algumas situações, né, utilizando as mesmas bases, né, as mesmas informações para fins de tomada de decisão. Isso aqui vocês devem fazer dentro da empresa onde vocês estiverem trabalhando como gestores, seja na área de custos, seja na gestão operacional, financeira da empresa, para fins de tomada de decisão. Então, aqui o preço de venda unitário R$10, o custo variável R$4, o custo fixo R$27 mil, as despesas financeiras R$3.000. Unidades produzidas no primeiro período, que é o período base, que é o que está planejado pela empresa, 6.000 unidades. Então, 6.000 vezes 10.000, a receita com vendas, 60 mil. O custo variável, 6.000 vezes 4, 24 mil. E aí nós temos uma margem de contribuição de 36 mil. Os custos fixos, né, 27 mil. Apurei meu Lagir de 9 mil, menos as despesas financeiras, o Lagir passa a ser de 6 mil. Tem a provisão do imposto de renda, de 35%, 2.100, o lucro do período, R$3.900. Vamos otimizar, né, a produção em 10%. Otimizou o que? Aumentou em 600 unidades, né? As vendas. Portanto, apurei aqui uma venda de 66 mil e assim sucessivamente. E nós podemos ir fazendo os cálculos e nós verificamos aqui, ó, que houve um impacto no Lagir em relação ao período anterior. O Lagir do período anterior, 9 mil, com uma otimização de 10%, ele passa para 12.600. Na terceira linha ali, a otimização de 15%, o Lagir já passa a ser de 14.400. Deduzindo todos os valores, aumentando em 30%, o lucro dá um salto para 6.240, otimizando para 15% o aumento na produção e venda, o lucro passa para R$7.410. Bom, professora, assim é bom, né? Porque eu estou otimizando, mas a empresa também, o gestor também deve analisar em situações críticas a possibilidade de redução nessas vendas e verificar o impacto. Tem alguém querendo falar?
Deixa eu aceitar que tem alguém entrando. Isabelle, boa noite. Então, voltando aqui na tabela, pessoal, vamos focar aqui na coluna de menos 10%. Olá, o período base 6.000, vou reduzir em 10% a capacidade produtiva. Então, a empresa produziu apenas e vendeu 5.400 unidades. Apurou a venda 54.000, deduziu os custos variáveis 21.600, apurou uma margem de contribuição de 32.400. Menos o custo fixo do período de 27.000, o Lagir caiu para R$ 5.400. Menos a despesa financeira de 3.000, o Lair passou a ser de R$ 2.400. Menos a provisão de imposto de renda, 840.000, que é 35% sobre o Lair. O lucro, né, do período, o lucro líquido do período foi de apenas R$ 1.560. Comparando em relação ao período base, o impacto foi enorme, né? A redução da produção em apenas 10% causou um impacto enorme na composição do lucro líquido, não é isso? Que passa a ser, né, essa queda é de, em média, de 60%, né? 40% a 60%. Vamos lá ver a comparação? O cálculo das variáveis. Então, vamos lá, das variações. As variações na receita positiva, né, de 10% e 15%, olha lá, ela impactou em 40%, aumentou o Lagir em 40%, e quando eu aumentei a produção em 10%, e para 60% quando a produção foi aumentada em 15%. Em contrapartida, é a mesma coisa acontece, o impacto negativo ou a diminuição do lucro, quando a produtividade é reduzida em 10% em relação ao período base. E de menos 60% em relação à redução de 15%, tá? Então, esse índice de aumento ou diminuição, ele vai causar o mesmo impacto, seja positivo ou negativo na composição do lucro, tá? Alavancagem financeira. A alavancagem financeira, ela tem por finalidade medir, né, o grau, o impacto da... Perdão, me fugiu a palavra. Ela tem por finalidade medir, né, o impacto da margem de contribuição, ali agregando as despesas financeiras na composição do Lagir. Então, no caso da alavancagem financeira, também 3 variáveis devem ser observadas. A força a ser exercida na base ali da alavanca, que em vez de usar os custos fixos, ao invés, né, de usarmos os custos fixos, nós vamos utilizar as despesas financeiras na base de apoio da alavanca. E terceiro, o lucro líquido ou o lucro por ação. Nós vamos verificar, né, esse impacto no lucro líquido, né, através do grau de alavancagem financeira, ou no lucro líquido por ação. Como que eu calculo o lucro líquido por ação? Toda empresa tem lá o seu rol de ações, ou número de ações, né? Vamos exemplificar uma empresa que tenha 1.000 ações e ela apurou um lucro de 5 milhões. É só dividir 5 milhões por 1.000 ações. E aí você vai encontrar ali o lucro por ação. As SAs, elas têm que apresentar o lucro por ação, tá? Uma exigência. A diferença entre a alavancagem operacional e a financeira está sempre no ponto de equilíbrio, no ponto da alavanca de apoio, que é ali o centro, né, da alavanca. O lado que ela pender mais é onde vai gerar um impacto positivo ou negativo
nas bases da alavanca, tá? A figura. Então, nós vemos aqui no centro a despesa financeira. Se ela crescer e pender para o lado do lucro líquido, o LPA, ela vai reduzir, porque ela vai pesar, né? E vai diminuir o LAGIR. Se ela pender para o lado do LAGIR, né? Ela reduzir o LAGIR, aumentar o LAGIR, quer dizer, pendendo para cá, ela sendo diminuída, ela vai fazer a alavanca subir e aumentar o lucro líquido ou o lucro por ação. Utilizando aqui ainda os exemplos anteriores, ali as duas figuras, tá? As mesmas informações. Então, vamos calcular o GAF, né? Grau de alavancagem financeira. Qual é a fórmula? Grau de alavancagem financeira é igual ao LAGIR